Olá, seja bem-vindo ao Educa Floripa. Nosso programa tem visitado muitas escolas e nessa caminhada para conhecer projetos e ações, nossa equipe acaba se deparando com várias iniciativas que valem a pena ser mostradas. Uma delas vem da Escola Básica Municipal Intendente Aricomedes da Silva. Um exemplo de como é importante revitalizar e investir em áreas verdes dentro das unidades. Olhando assim, parece que estamos em meio a uma floresta, mas a verdade é que a gente está dentro de uma escola. Seja bem-vindo ao Bosque da Escola Básica Municipal Intendente Aricomedes da Silva. Uma verdadeira sala de aula verde, um universo a ser explorado. Espaço onde os estudantes podem discutir a relação do homem com o meio ambiente, falar sobre preservação, fauna, flora e muito mais. Um local que foi cuidadosamente planejado. Regina, esse bosque é uma das pérolas, digamos assim, da escola. O projeto dele começou a ser desenvolvido em 2006 e ele foi executado em 2011. Conta um pouquinho pra gente sobre a história aqui desse espaço. Então, esse espaço aqui era um espaço lateral da escola que era um alagadiço, né? Então, a gente não tinha um uso dele pedagógico. Foi quando, em 2006, um grupo de professores teve a ideia de criar um projeto para fazer os decks, fazer uma sala verde e fazer a comunicação visual tátil dele em aço inoxidável, né? Então, para que tenha acessibilidade, que qualquer pessoa consiga entrar aqui e entender esse ambiente, visualizar esse ambiente. E aí, em 2011, nós conseguimos finalizar a execução desse projeto, né? Que depois virou ponto de encontro de várias creches, né, da educação infantil, a visitação de várias outras escolas, e é um espaço riquíssimo de desenvolvimento de trabalho pedagógico aqui na escola, porque além de ser um ambiente extremamente saudável, agradável de estar, é um ambiente que tem uma riqueza muito grande pedagógica para explorar esse espaço. Exatamente, né? Isso que eu ia falar, porque existem diferentes plantas e diferentes situações aqui. Isso. Naquele momento, em 2011, nós criamos um projeto que até tem a placa na entrada do bosque com uma pergunta desencadeadora: quem mora nesse bosque? Né? Então, a partir dessa pergunta desencadeadora, que foi inclusive proposta pelos próprios estudantes naquele momento, a gente trabalha todo o aspecto da fauna, da flora, da questão da sustentabilidade, da educação ambiental, da nossa convivência com o ambiente, né? Como essa ocupação humana dos ambientes. Então, enfim, tem um leque gigante de opções. Inclusive, trabalhamos bastante aqui as histórias de Franklin Cascais sobre, né, as histórias da ilha, enfim. Então tem um universo gigante de assuntos assim que podem ser explorados. E uma diversidade de espécies. Nós temos o cágado, o gambá, o lagarto, as cobras que moram aqui, e todos eles são assim desencadeadores de vários outros assuntos que a gente vai discutindo com as crianças, né? Vez ou outra, o cágado da cria, nascem os filhotinhos e eles vão caminhando pela escola inteira, então os alunos encontram os filhotinhos caminhando e trazem pra gente recolocar eles no bosque. É incrível. É um espaço de descobertas e de aprendizado. Ele fica aberto para outras unidades? Assim? Ele fica aberto, qualquer unidade pode vir fazer a visitação, inclusive a comunidade também tem isso aberto para vir aqui, caminhar, mostrar para os seus filhos, né, os pais mostrarem para os filhos. Inclusive no final de semana a gente deixa aberto também. Tudo que tem aqui está catalogado e vocês têm placas também em libras. Isso, essas placas elas são em aço inoxidável e elas têm tanto a inscrição do sinal em libras quanto a inscrição em braille, para que qualquer pessoa que venha aqui possa entender em que ambiente, que espécies que tem aqui no bosque. E vocês tiveram até a consultoria, digamos assim, de alguns alunos na época que isso foi criado para fazer esse trabalho. Foram os próprios estudantes surdos e o estudante cego que levantaram quais espécies que seriam mais interessantes de catalogar e colocar nessas placas. Porque eles queriam, quando chegavam aqui, queriam saber quem mora nesse bosque. Nós do Educa Floripa somos fãs das atividades de incentivo à leitura. E, nesse sentido, as bibliotecas escolares desempenham um papel muito importante, aproximando não só os estudantes, mas toda a comunidade do universo letrado e, por que não dizer, das artes. A gente foi conhecer uma iniciativa bem bacana desenvolvida em uma escola da rede municipal de Florianópolis. Confira aí.
literatura, roda de conversas, cinema. A biblioteca da Escola Básica Municipal Adotiva Liberato Valentim, na costeira do Pirajubaé, é um belo exemplo de como o movimento de incentivo à leitura e às artes pode contagiar a todos. Além dos estudantes, ela é um espaço aberto para receber a comunidade do bairro, um local para criar laços que buscam desenvolver a criatividade, a imaginação e expandir o conhecimento de mundo. O espaço agora está em uma sala ainda maior da unidade e quem desenvolve todas essas práticas para envolver estudantes e comunidade é a bibliotecária Adriana. A biblioteca ela está num espaço diferente da unidade, bem na entrada da escola, e ela ganhou esse destaque, Adriana, justamente para poder receber a comunidade. Isso. A gente trabalha com alunos até o 5º ano, então a gente viu a necessidade do estímulo à leitura fazer com esses 3 pilares, né? Que é a escola, né? A comunidade, as famílias. Então, chamar as famílias para o atendimento e estimular a leitura através da família, formando a família leitora, é primordial na formação de leitor. Então, a gente chama a família e com esse espaço aqui no térreo, a gente está ganhando, né, com essa retomada da pandemia também, aos poucos, essa entrada da família na escola e na biblioteca. E como é que tem sido esse desafio de envolver, né, a comunidade aqui com a escola, em especial com a biblioteca? Como é que vocês têm estimulado essa participação? A gente sempre fez esse trabalho, né? Antes da pandemia era mais intenso até, mesmo sendo lá no 2º piso, a gente tinha momentos que chamava a família para o café literário, era um momento que reuníamos todos os adultos, né, possíveis naquele ambiente, e a gente chamava contador de história, tinha café na biblioteca para mostrar que a biblioteca também é um espaço que a família é bem-vinda. E falar da importância dessa leitura nas casas e não somente no espaço escolar. Além do café, nós tínhamos cinema para a família. Alguns momentos chamava a família para contar histórias também, fazia essa conexão. E agora vocês estão retomando esses? Retomando aos poucos, né? O café ainda não é possível, porque reúne muita gente, o espaço não é muito grande e eu faço questão que seja na biblioteca, não em outro ambiente aberto, enfim. Então, aos poucos, né? Com a pandemia, então, eu também criei um canal no YouTube que eu conto histórias e a gente fez essa divulgação, tá lá os alunos inscritos, as famílias inscritas, tem várias histórias. E eu também tenho um número agora que eu vou continuar promovendo, o número de WhatsApp, que eu atendo as famílias num momento mais individualizado. Então eu forneço esse número e os pais, né, a gente troca o que o aluno gostaria de ler, o que o aluno tem interesse, esse pai pede, eu faço um kit de 5 a 6 livros e mando pelo aluno para a família ter uma mini biblioteca em casa. E aí você falou, café literário, cinema, quer dizer, você pensou em várias estratégias. Sim, a gente vai testando também o que dá certo, né? Café literário nós temos há muitos anos, assim, já é a marca da nossa escola fazer esse evento. Outras unidades aderiram ao movimento. Cinema, tanto para a família eu fazia, mas o cinema dá muita gente, mais do que eu esperava, porque para mim era uma tela e passar um filme é algo simples, né, do cotidiano, mas para as famílias, para algumas foi bem significativa e trazia todo mundo e tinha aquele momento, que nesse momento não é possível, mas para as crianças já está acontecendo. Eu faço a semana do curta-metragem, semana passada aconteceu, todas as turmas passaram aqui, que na próxima também vai ter. Então eu faço uma sessão de curta-metragem, que eu acho que a biblioteca precisa ser um lugar de acesso à cultura, né? Não empréstimo é o nosso carro-chefe, a literatura é o nosso carro-chefe, mas ela precisa levar outras artes. E o curta-metragem eu gosto bastante porque não é um material muito visto às vezes pelas pessoas, né?
é um outro tipo de experiência, que não é o longa que eles estão acostumados a ver no cinema ou em casa. É outra linguagem. Como é que você faz a seleção desse material? Eu me baseio muito nos livros da Mostra de Cinema Infantil, que acontece, né, em Florianópolis agora em outubro, sempre acontece todos os anos, então eu tenho um acervo e eu faço essa pesquisa e olho, e tem filmes que sempre dão certo, né, e também tem aqueles indicados, às vezes a um Oscar, sim, mas eu dou preferência a filmes nacionais, para dizer que o nosso cinema é importante, cinema nacional. Dia 12 de outubro foi comemorado o Dia das Crianças. E a gente não pode deixar de falar que a educação é fator importantíssimo para garantir direitos. Na prática, ela contribui para uma infância mais saudável, ajudando na construção da identidade, na ampliação de repertórios e experiências e no desenvolvimento. A própria concepção da infância, ela é historicamente situada, é um evento da modernidade, né? Anterior à modernidade, não havia uma diferenciação entre criança e adulto, a criança era considerada um adulto em miniatura. Com o advento da modernidade, teve um olhar para pensar que a criança é um sujeito que tem singularidades e especificidades, mas ainda visto como um sujeito incapaz, que estava em desenvolvimento para se tornar um adulto. Hoje, na contemporaneidade, a gente tem uma outra perspectiva de criança e de infância, né? A criança é considerada um sujeito de pouca idade, com uma categoria geracional específica, que tem particularidades, né? E eu acho que o principal ganho dos tempos atuais com relação à infância é considerar essa criança como um sujeito e um sujeito de direitos com características próprias e um modo próprio de se relacionar com o mundo, né? E aí eu vou enfatizar aqui, talvez, esse lugar dos direitos das crianças sob três aspectos, a gente chama dos 3 P's, que é o direito à proteção, à participação e à provisão. Esses P's são uma responsabilidade coletiva social, né? Todos nós temos aí a responsabilidade de olhar para as crianças sob esse lugar, que elas são sujeitos de pouca idade, que têm contribuições, que têm uma forma própria de se relacionar com o mundo, a brincadeira é essa forma própria, né? Mas que a gente tem que estar preocupado aí como a gente garante a provisão dessas crianças enquanto cidadãos, né? Como a gente garante o direito delas à participação, à autoria, ao protagonismo e também como a gente garante a proteção dessas crianças. Então, eu acho que o maior ganho para essa categoria geracional nos tempos atuais é essa compreensão das crianças enquanto sujeitos de direitos. Claro que esses 3 P's é uma forma bem abrangente de nós pensarmos aquilo que circunscreve todos os direitos das crianças. Um dos direitos garantidos aí desde a Constituição Federal de 88, reforçados pela LDB e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é o direito à educação. A educação é aquilo que nos forma, né? Nos constitui enquanto humanos, é a possibilidade de a gente ampliar aquilo que nós temos de capacidade humana. Então, esse direito precisa ser assegurado. Segundo a Constituição, ele é direito subjetivo, é de cada cidadão individualmente e que é dever do Estado e da família garantir que as crianças possam ter acesso à educação. Eu acho que para nós falarmos aqui da importância da escola nesse processo de formação da criança, nós precisamos pensar que nós nos constituímos, nos desenvolvemos e aprendemos aquilo que é característica tipicamente humana na relação com o outro. E a escola aí tem um lugar imprescindível, né? Porque ela tem uma possibilidade de ampliação das interações e relações das crianças com outras crianças de mesma idade, de idade diferentes, e com professores que são profissionais, que têm uma formação específica para intencionalmente impulsionar esse desenvolvimento humano, né? Então, a escola é esse lugar que tem um respaldo teórico, metodológico e pedagógico para conseguir pensar ações que potencializem o desenvolvimento humano. Então é imprescindível, né? Porque além das crianças poderem ter relações entre elas, aprenderem com os colegas, terem possibilidade de ter brincadeiras, acesso aos conhecimentos socialmente construídos ao longo da história, também tem aí esse lugar de que é uma instituição formal toda planejada, pensada e estruturada para potencializar o desenvolvimento humano. E já que estamos falando sobre o papel da educação no desenvolvimento das crianças, a gente te convida para entender melhor como os espaços de educação infantil dialogam com as brincadeiras e se tornam locais de aprendizagem. E tá gostosa?
Ayla, de 2 anos, é um exemplo de como o ambiente interfere no desenvolvimento das crianças. E é exatamente por isso que, na educação infantil, o espaço é parte integrante da ação pedagógica e não pode ser visto como algo secundário. O espaço ele tem que ser construído a partir do interesse das crianças, né? A partir dos documentos norteadores, eles propõem que tem que ser para e com as crianças, né? Então a gente busca na educação infantil construir espaços baseado no que as crianças trazem de interesse, né? Então eles têm muito essa questão deles reinterpretarem a realidade. Então a gente cria pequenos espaços para que eles tragam a realidade deles para a educação infantil, porque a gente tem que considerar a cultura da infância, né? O que eles trazem da questão cultural para dentro da educação infantil. Quando tu fala que eles interpretam a realidade, né? E aí linkar isso com espaços, dá exemplos pra gente. Exemplos, né? Nós temos esse espaço, que é a cozinha, e nesse espaço eles criam interações. Então, a partir das interações, eles reinterpretam no sentido, se eles veem os familiares cozinhando, aqui eles vão ter a oportunidade de cozinharem. Se eles veem um familiar oferecendo um chá, ou as vivências culturais que eles têm, se eles vão num restaurante, ou se eles vão numa casa de chá, por exemplo, eles vão trazer isso para dentro da sala de aula e com esse espaço eles têm essa oportunidade de reinterpretar. No NEIM Sérgio Grando, a professora Michele fica atenta a todos os detalhes que envolvem os cantinhos de brincar, ou, por que não dizer, os cantinhos de aprendizagem. A gente construiu essa bancada, né, que é na altura das crianças, porque a criança, enquanto sujeito de direitos, ela tem que ser respeitada. Então a gente fez na altura deles, né, sempre levando em consideração os seus interesses. E aí você reproduz. Isso, daí tento trazer o mais real possível, xícaras, frigideiras, colheres, né? De acordo, a gente vai trazendo com o que a gente tem e também com as coisas que já tem na creche, né? Na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, os espaços de educação infantil buscam potencializar o lúdico, o imaginário, o cognitivo e o social. Brincando que eles aprendem. Exatamente, é através das interações e das brincadeiras que eles vão construir significados através da cultura, né? Ajuda muito no desenvolvimento. Com certeza, né? Principalmente a questão da interação, né? Com os pares, entre eles, né? Essa interação é importantíssima para o desenvolvimento infantil. Você deve ouvir diálogos bem interessantes. Com certeza, né? E além de tudo, quando eles criam, né? Preparos culinários, eles oferecem pra gente, né? Então tem essa questão da reciprocidade, né? Que eles nos trazem, né? Você quer um pouquinho de... Eu fiz um bolo de chocolate. Daí eu retorno para eles, eu adoro bolo de morango. Daí eles vão lá e constroem um bolo de morango e trazem para mim provar. Esse movimento ele é riquíssimo para o desenvolvimento da criança. Com certeza, né? É nessas interações que esses elos, que as crianças desenvolvem a linguagem, desenvolvem a inteligência. Uma das grandes preocupações envolvendo os alunos do ensino público é com a continuidade dos estudos. Na Escola Básica Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, a equipe do Educa Floripa conversou com professores que se organizaram para ajudar os estudantes que estão terminando o 9º ano a passarem no processo seletivo para o Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC. Confere com a gente. Iniciativas simples que fazem toda a diferença na vida de alguns estudantes, projetos inovadores que extrapolam a sala de aula e que ajudam na continuidade do processo de ensino e aprendizagem. Encontramos uma dessas ações na Escola Básica Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, que fica no Campeche, onde uma boa ideia e o comprometimento de professores estão estimulando os alunos a irem além. Duran, existem várias iniciativas de professores da rede municipal que valem a pena serem mostradas e que podem servir de inspiração para outros professores.
Uma dessas iniciativas é da professora Fernanda, que bolou ali uma espécie de curso preparatório para ingressar no IFES, que é isso, Fernanda? Isso. A grande preocupação dos nossos alunos, quando eles terminam o 9º ano, é o que eles farão no ensino médio. O Instituto Federal de Santa Catarina, aqui em Florianópolis, oferece vários cursos técnicos, né, gratuitos, excelentes, só que a seleção é feita por meio de prova. E aí, há alguns anos, a gente veio fazendo o curso preparatório para a prova do Instituto Federal. Nada mais do que um curso, né, onde a gente tem um grupo de WhatsApp. Todos os dias pela manhã é colocada uma questão das provas anteriores, onde eles passam o dia inteiro interagindo, conversando, discutindo as questões, e no final da tarde a gente coloca a resolução, vídeo, aula, áudio, explicando esse conteúdo. Na última prova, que foi agora na metade do ano, dos nossos 9 alunos que fizeram a prova, 8 foram aprovados para cursar o ensino médio no Instituto Federal de Santa Catarina. Então você formou esse grupo de WhatsApp, Fernanda? Então, esse grupo de WhatsApp tem eu como professora de matemática e mais 3 professoras da escola que são professoras de português. E aí uma semana matemática, uma semana português. Então eu envio a questão no início do dia, eles têm o dia inteiro para discutir, né, sobre como que faz, como que não faz. E aí no final do dia eu coloco as resoluções com vídeos ou então com áudios explicando o conteúdo. Também coloco videoaulas, material de apoio, para que os alunos tenham esse momento de sentar e estudar sozinhos para se preparar para a prova. É muito bacana ver esse comprometimento de você como professora com os alunos. E você consegue perceber a evolução deles. Sim, principalmente quando eles passam, quando eles veem que embora eles venham de escola pública, eles são capazes, né, de competir com outros alunos de escolas particulares, serem aprovados e garantir, né, uma profissão que o sustentem para o resto da vida, né? De onde surgiu essa ideia para ter essa iniciativa? Então, da preocupação realmente do que vai ser depois do 9º ano. A gente tinha uma evasão escolar muito grande, né? Onde os alunos terminavam o ensino fundamental e depois paravam de estudar. E aí a gente tem alunos que são brilhantes e que merecem essa chance de poder alcançar voos mais alto, de nos encontrar e dizer, professor, eu tô legal, eu tô bem, eu tenho uma profissão bacana, eu me formei, eu segui numa faculdade. E isso acho que não tem melhor resposta para nossa profissão do que ver que os alunos foram para frente. A escola é direito de todos e a educação tem a obrigação de ser inclusiva. Aliás, uma das bases da educação inclusiva é criar condições para uma prática voltada às necessidades dos estudantes. Nesse sentido, o Centro de Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual tem dado um belo exemplo. Ana, muita gente não conhece o trabalho desenvolvido aqui no centro. Qual é o papel de vocês? O que vocês fazem aqui? Então, aqui é o Centro de Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual, que englobam as pessoas cegas e com baixa visão, onde a gente produz material em braille, em relevo, a gente utiliza diversos recursos de textura para as pessoas identificarem os conceitos trabalhados nos livros didáticos, nos livros de literatura. A gente também produz personagens em 3D, tudo para os estudantes com deficiência visual, né? Da rede municipal de Florianópolis, tanto da educação infantil, do ensino fundamental e da educação de jovens e adultos. Como é que as demandas chegam até aqui, né? Então, por mais que a gente tenhamos esse público definido, a gente produz um material conforme a necessidade de cada estudante, entendendo esse estudante conforme o nível de ensino, o processo de aprendizagem dessa criança. Então, a partir da necessidade específica, durante o ano, né, diariamente, mensalmente, a gente faz essa articulação com a unidade educativa. Então, na unidade educativa, nós temos os professores de atendimento educacional especializado, né, que atuam nas nossas salas multimeios, que nacionalmente são conhecidas como salas multifuncionais. Eles fazem um atendimento lá na ponta com esse público e articulam com o centro, né, todas as necessidades pedagógicas de recursos
para essas crianças terem acesso ao conhecimento que é construído, né, e articulado com os professores em sala de aula. E aqui, vocês têm uma equipe multidisciplinar, quem faz parte, né, do quadro de vocês? Então, aqui nós temos professores, né, todos são servidores municipais da rede, onde atuam um bom tempo, com experiência, formação. Então, nós temos os transcritores, quem produz o material, né, todo o material, e nós temos 2 revisores, que são cegos, e isso é muito importante, porque eles revisam todo o material necessário para esses estudantes. Então, passa tudo que é produzido pelas professoras com formação na área, em relação a braille, a relação a toda a produção de relevo, dos materiais, dos livros didáticos, passam por esses 2 profissionais. Então, a partir do momento que eles passam, né, e revisam esse material, eles colocam para as meninas, não, tá tudo ok, essa criança vai conseguir ter acesso ao conhecimento, né, que é o mesmo conhecimento compartilhado com as demais crianças da sala de aula dela. Então, eles fazem a revisão, muitas vezes tem conceitos como o sol, a lua, as montanhas, né, dentro de um livro didático. Esse material eles podem colocar, não, precisa de mais elementos para essa criança identificar que isso, por exemplo, é uma montanha. Então, é esse material todo produzido e também a gente tem o feedback, né, da própria criança, muitas vezes da família, porque essa criança também leva esse material para casa, né, que é produzido, por exemplo, na pandemia. Essas profissionais foram até as residências dessas crianças levar um material que elas não perdessem, né, esse contato, né, e esse processo de conhecimento, esse processo de aprendizagem, inclusive ao uso do recurso. Né? Então, celas em braille, todas as meninas... É um trabalho muito bonito de inclusão e de integração desses estudantes efetivamente na sala de aula, né? Esse é nossa meta, nossa perspectiva, né? A gente sempre coloca isso como perspectiva, né? Que cada vez mais a gente produza, que a gente atua. Esses profissionais também atuam como assessoramento, né? O que significa isso? Eles também vão em loco numa unidade educativa para mostrar esses outros processos de comunicação. Né? Porque tem pessoas que se comunicam também em braille. A gente tem um exemplo que as meninas foram até uma unidade que, por exemplo, não tinha nenhuma criança com deficiência visual. Mas elas estavam lá explicando para as crianças pequenas todo o processo de comunicação que os cegos e baixa visão utilizam. É um trabalho muito próximo das unidades escolares e das crianças, né, desses estudantes. E o que você vê? Quanto tempo tu já está atuando nessa área? O que você viu de mudança com esse tipo de trabalho tão importante e tão inclusivo? Então, eu trabalho há 20 anos já, né? Há 20 anos eu atuo na educação especial. Então, eu já passei por um processo de trabalhar em instituição especializada, onde crianças permaneciam somente em escolas especiais. Então, a gente tem um processo político histórico aí no país que, desde que Florianópolis é referência, né, antes mesmo da política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva de 2008, a rede municipal de Florianópolis, desde 2005, inclui crianças na sua rede. As crianças com deficiência visual mesmo, elas estão desde sempre nessa rede. Então, é uma rede que eu sempre acreditei muito, né? Uma rede que ela procura estar atuando. A gente faz muita formação com os professores em sala, né, formações centralizadas, formações nas unidades educativas. Então, toda a chamada, até a gente, às vezes eu pressiono um pouco a equipe, né? Então, toda a necessidade levantada, quando essa unidade que eu mencionei de exemplo, que elas foram e trabalhar a questão da comunicação em braille, e não tinha nenhuma criança com deficiência visual, elas foram porque eu vi que a professora estava trabalhando, eu estava fazendo uma formação. Gente, por que vocês estão trabalhando braille? Vocês sabiam que tem uma equipe que pode vir aqui e ensinar as crianças, por exemplo, utilizar uma máquina braille? Hoje a gente tem libras nas unidades educativas onde não temos surdos. Então, é uma conquista, né? Não só minha, mas tem toda uma equipe, tem toda uma secretaria, toda uma gestão envolvida, que possamos manter como referência, mas não por um status, né? Mas manter por uma sociedade... Por uma mudança de comportamento para uma sociedade melhor. Mais justa.
Que pena, chegamos ao final de mais uma edição do nosso Educa Floripa. A gente se vê no próximo programa. Tchau!